Olá, boa noite. Aqui é a Fernanda Mion, da Harmony Instituto. E hoje nós estamos aqui para mais uma live da série Harmonize Sua Vida. A gente vai conversar com o Rafael Venâncio, que é psicólogo, trabalha aqui na Harmony. Espero que hoje a gente consiga completar essa live toda, porque na semana retrasada que nós tentamos fazer uma live e infelizmente minha internet não deu certo. Espero que hoje a gente consiga estar aqui com vocês a noite toda. Boa noite, Renato, Pedro, Vivi. Quem mais que tá aqui? Jaderson. Tudo bem, Carol? Que bom que vocês estão aqui. Só não entrou o Rafa ainda. Vou aproveitar aqui e tirar o som do meu computador. Hoje a live vai ser com um tema bem especial, bem difícil de tratar, bem complexo, né? Que nós vamos falar sobre suicídio. Deixa eu ver, o Rafa chegou. Os dados estão aí, a gente até vai falar sobre isso já já. Alarmantes. Ontem mesmo eu tive contato com 3 casos, né? Fiquei sabendo que tiveram casos aqui próximos da nossa região. Então a gente sabe que é um problema muito sério, né? Todos os anos a Harmony ela atua com ações de psicoeducação, levando informações sobre o tema, buscando sempre trazer temas sobre o tema, informações muito atualizadas. Antes nós fazíamos várias ações presenciais, com a pandemia não foi possível. Então eu trabalhei na campanha juntamente com uma equipe de psicologia que atua na Harmony, e não também outros convidados, da seguinte forma. Nós fizemos alguns posts todas as quintas-feiras, baseado num texto escrito pelo Tiago Zorteia, que é um psicólogo especialista em suicídio e comportamento suicida. Ele é um pesquisador. Quem me apresentou, inclusive, foi o Rafa. Aliás, Thiago, se tiver por aí, já fica os agradecimentos, viu? Com certeza. Eu agradeci muito o Thiago, porque ele foi extremamente gentil e concedendo esse tema, aliás, o texto dele, para que a gente fizesse essas postagens. Então, está extremamente atualizada. Então, se vocês precisarem de informações como, por exemplo, o que perceber, quais são os sinais de alerta, como iniciar uma conversa, o que deve ser evitado, como ouvir ativamente uma pessoa com ideações suicidas, procurem no nosso feed, né, aqui do Instagram, que tem todas essas informações. Na quinta-feira eu vou fazer mais postagens destacando esses... Ai, minha gatinha subiu aqui. Vem cá, Lua. Vou apresentar para vocês a Lua. Vem cá, amor. E ela não quer vir, ficou tímida. E aí eu vou fazer uma retrospectiva desses posts dos nossos stories, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque ali tem informações, por exemplo, de como falar, de como ouvir. E aí, se vocês, assim, tiverem essas dúvidas, como hoje o foco da live, o objetivo é apresentar os processos psicológicos que desenvolvem possíveis comportamentos suicidas, talvez fique muito longo e não dê tempo do Rafa abordar essa parte. Tudo bem para vocês fazer isso, qualquer coisa? Se tiver dúvidas em relação a isso, consultar a gente, conforme for, manda para vocês depois, tá? Rafa, para iniciar, eu vou colocar aqui para vocês alguns dados referente a... que são segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Cerca de 800 mil pessoas se suicidam no mundo anualmente, equivale a uma pessoa a cada 40 segundos, com uma taxa de 10,7 mortes por 100 mil. A cada 3 segundos, uma pessoa faz uma tentativa de suicídio. Está entre as 3 primeiras causas de morte entre as pessoas com idade entre 15 e 35 anos em todo o mundo. Aqui os dados do Ministério da Saúde. No Brasil, ocorre cerca de 10 mil mortes por suicídio por ano, com valores estáveis ao longo dos últimos anos. A taxa bruta de suicídio foi de 5,5, equivale a 100 mil pessoas em 2015. É o ano que trouxe essas informações. No Brasil, os homens são os mais afetados pelo suicídio, especialmente aqueles com 70
e mais anos de idade. Os suicídios masculinos são 2 a 4 vezes mais frequentes, dependendo da faixa etária. A partir dos 70 anos, o risco do homem se suicidar é 6 vezes ao risco da mulher. Então, são dados muito alarmantes, né? E aí a gente vê durante toda a campanha Setembro Amarelo informações do tipo, é preciso falar, a gente precisa falar sobre o tema. E realmente, a gente precisa. Travou um pouquinho. O que falar? Fê. Como falar? E quem falar? Né? Com quem falar? Então, baseado nessas dúvidas e como fazer tudo isso, uma vez eu assisti uma palestra que o Rafa deu ainda esse mês, né, para uma universidade, se eu não me engano, foi a Anhanguera, né, Rafa? Foi uma turma da Anhanguera. E aí ele trouxe informações muito importantes, assim, até de termos que a gente utiliza, só que não é bom que a gente utilize, né? Não é isso, Rafa? Quer trazer para o pessoal essa informação, fazendo um favor? Exato. Então, boa noite, Fê, boa noite a todos e todas presentes. Estamos aqui fazendo uma live sobre o comportamento suicida, é algo muito importante, não só no Setembro Amarelo, claro, né? É importante o ano inteiro, tudo bem, porque ele não acontece só nesse momento, embora a campanha é importante para desmistificar um pouco e tirar alguns tabus que envolvem esse assunto, tudo bem? E uma das coisas que alguns autores defendem, né, começam a defender, para que a gente consiga aproximar as pessoas e aumentar a possibilidade de que elas busquem ajuda, é justamente retirar um pouco do estigma relacionado a esse assunto. E esse estigma envolve, inclusive, a nomenclatura que ainda é utilizada para se tratar desse tema. Então, um artigo publicado pela Emma Nielsen, né, e alguns colaboradores lá da Universidade de Nottingham, da Inglaterra, né, ela disse o seguinte, vejam só, suicídio é um comportamento complexo e multifacetado indicativo de sofrimento psicológico. Isso, né, parece assim que já está bem consolidado na área. Né, e até as pessoas como, né, que não são especialistas, hoje difícil conceber que uma pessoa que tem um comportamento suicida, né, que morre por suicídio, não esteja sofrendo, tudo bem? Isso é motivo de preocupação, visto que o estigma relacionado à saúde mental impacta negativamente sobre os comportamentos de busca por ajuda e assistência. Então vejam que os estigmas ainda relacionados a esse assunto dificultam a busca por ajuda. Né? Consequentemente, uma faceta fundamental dos esforços para a prevenção do suicídio deve ser a erradicação do estigma. E o estigma, como eu já estava falando, ele começa pelas nomenclaturas. Por exemplo, cometer suicídio. Né? Até hoje ainda vemos profissionais utilizando essa nomenclatura. E a sugestão que a Emma Nielsen e os colaboradores desse artigo salientam é que a gente possa substituir o termo cometer por tentar suicídio. Por quê? Porque em alguns países ainda, até hoje, o suicídio é um crime, é visto como um crime. Então, imaginem, gente, a pessoa já está passando por um sofrimento absurdo, que a gente é incapaz de imaginar, tudo bem? Aí ela vai e tenta, num ato desesperador, né, de desespero, muitas vezes, tirar a própria vida e não consegue. Ok? E aí ela é punida ainda. Imagina o que vai passar, quer dizer, tenta conceber o que vai passar pela cabeça dessa pessoa. Tudo bem? Então, o termo cometer é um termo que hoje não é muito bem visto por conta disso, porque gera um estigma ainda. Quando a gente trata suicídio, que é um problema, né, social, de saúde pública e que envolve todas as nossas esferas aí, né, cometer não cabe mais. Tudo bem? Então, um outro termo aí, às vezes que as pessoas falam também, ele obteve sucesso. Gente, sucesso, né? Não. Né? Por quê? Porque se a gente como especialista, né, de saúde mental, né, Fernanda, imagino que o que a gente deseja é o fracasso, tudo bem? Exatamente. Né? Que é o oposto disso.
para que a gente possa, né, quando a pessoa busca ajuda, a gente poder ajudá-la a encontrar, a construir uma vida que vale a pena ser vivida. Tudo bem? Então, se essa ideia disseminada, né, de que ela não obteve sucesso, logo ela fez um fracasso, imagina o que pode passar pela cabeça dessa pessoa que já está num sofrimento inimaginável. Nossa, nem para isso eu sirvo. Né? Porque eu não tenho sucesso nem nisso na minha vida. Então, esse termo a gente pode substituir por morreu por suicídio, tirou a própria vida, tudo bem? É os termos que os autores vão recomendando para a gente. Né? Outro termo também. Tem a questão Né? também da... Interrompi, desculpa. Uma Não, por outra isso. questão também é sobre automutilação, né, Rafa? Eu me lembro Exato. Né? Que no Brasil, né, na tem uma... palestra você... Opa, Ai, tomara que dê certo agora, hein? invertemos, hein? Ah, mas vai ser melhor, porque Vamos ver se vai. acho que agora vai. A Lari voltou, a Carol voltou, a Karen também. Um monte de gente já está aqui, hein? É, vamos lá. Desculpa, pessoal. Eu Certo. não sei porque o que está acontecendo nesse horário aqui. A internet na minha casa tá oscilando muito, pelo jeito. Porque já é a segunda live que isso está acontecendo aqui. Uhum. Certo? Então, gente, eu vou retomar a discussão. Tá? Deixa eu acender a luz. Pode, vamos lá. Isso. Então, a gente fez uma breve introdução, já que zerou o cronômetro, né? Vamos fazer uma breve retrospectiva para quem está chegando agora e para quem já estava acompanhando também lembrar a linha de raciocínio que a gente estava fazendo. Isso. Então, nós fizemos uma introdução apresentando os dados do suicídio no Brasil e no mundo. Bem, isso é fácil de encontrar, vocês jogando no Google, vocês podem rever os dados, tá bom? A E eu Fernanda deixei também gravado também aproveitou. a Ah, primeira. legal, Eu deixei gravado, ótimo. então dá para Depois vocês eu vou acompanharem salvar e lá. aí eu junto com essa e a gente publica num vídeo só, tá? Perfeito. Isso, legal. Né? E aí também a Fernanda aproveitou para salientar que quem tiver dúvida sobre como abordar alguém que está com ideação suicida, como identificar isso, ela fez diversas postagens, né, no mês do Setembro Amarelo, referente a isso, e vocês podem encontrar essas postagens na conta da Harmony Instituto aqui no Instagram, tá bom? Ela vai fazer uma nova postagem na quinta-feira, né, atualizando tudo aí sobre essas postagens em relação ao suicídio, ok? Isso mesmo. Então, Obrigada, feita Rafa. essa breve recapitulação, né, a gente começou a falar um pouco de como o comportamento suicida ele é complexo, né, e multifacetado e tem diversas variáveis que contribuem para que a pessoa passe de um estado de não ter ideação para começar a ter ideação suicida e chegar no comportamento suicida. Tudo bem? E uma das coisas que a Emma Nielsen e outros autores debatem muito é que, e demonstram no artigo, e mencionam no artigo, na verdade, né, é que uma das coisas que mais impacta, ou melhor, que também impacta na busca por ajuda, por pessoas que estão em intenso sofrimento emocional, é o próprio estigma relacionado ao tema. Tudo bem? Então, nesse artigo, ela e colaboradores propõem que nós da área da saúde, inclusive, a gente substitua alguns termos. E ela vai salientando o porquê. Né? Por exemplo, até hoje a gente ainda vê profissionais da área da saúde utilizando o termo cometer suicídio. Né? E por que esse termo cometer já está caindo em desuso e ela sugere que nós façamos a substituição desse termo? Né? Porque o verbo cometer, ele está associado, relacionado a crimes. Né? E até pouco tempo, muitos países, o suicídio era considerado um crime. Hoje, muito poucos, mas ainda existem. Né? Então, a gente não consegue nem imaginar o tamanho do sofrimento que a pessoa que está pensando em suicídio, está considerando essa possibilidade, passa. E aí ela vai e tenta, né, o suicídio, e aí depois não consegue, né, ainda bem, né, que não consegue em algumas situações, e depois vai lá e é presa por um crime.
O que que isso vai ajudar a pessoa? Né? E aí tem um outro efeito que se desdobra disso, né? Que é um termo que ainda as pessoas usam, que é obteve sucesso. Né? Junto com a ideia de sucesso, vem conectado com a ideia de sucesso o fracasso, tudo bem? Então, a pessoa que está passando por isso, né, tentou o suicídio, não conseguiu. Imagina o que deve passar na cabeça dela, né? Nossa, nem para isso eu sirvo, eu sou um fracassado mesmo. Então, aumenta o sofrimento da pessoa. Então, quais os termos que as autoras sugerem que a gente utilize? Ao invés de cometer suicídio, tentar suicídio. Ao invés de cometer ou obteve sucesso, morreu por suicídio, tirou a própria vida, né? Que aí tira esses estigmas associados à questão do suicídio. Um outro termo também que a gente substitui é a ideia de falha. Né? Falhou ao tentar suicídio. Não, não falhou nada. Sobreviveu a uma tentativa de suicídio. Tá? Porque a ideia, não tem ideia de sucesso e fracasso aí. Essa ideia não cabe na complexidade do fenômeno. É uma simplificação grosseira. E que, por trás disso, tem um julgamento moral. Tudo bem? Tá? Então, sobreviveram a uma tentativa de suicídio. Tá? Suicida também. Ah, ele é um suicida. Não, não é um suicida, é uma pessoa que está passando por um sofrimento intenso e que, por ocasião desse sofrimento intenso que é complexo, leva ao comportamento suicida. Então é um sobrevivente de uma tentativa de suicídio, não é um suicida. Tudo bem? Porque suicida também carimba na pessoa que ela só é aquilo, não é mais nada. Ela não tem família, não se relaciona, não é uma pessoa inteligente, que trabalha, faz as suas atividades, é criativa, namora, se diverte. Não, ela é só suicida. Então, essas são as sugestões que as autoras fazem. Né? Inclusive o termo automutilação, né, que ainda é muito utilizado. Lá Inclusive, fora está havendo saúde, né? Exato, exato. Né? Mas essa é uma discussão que está sendo discutida fora do Brasil, né? Por conta do acesso ao serviço de saúde. Então, o que está sendo discutido é o seguinte, que algumas formas da pessoa tentar suicídio nem sempre aparece como uma autolesão externa. Tudo bem? Você se lesiona de outras maneiras. Né? Então, automutilação é um termo um pouco mais restrito, que diz respeito a algumas formas de tentar suicídio, mas não inclui outras que também lesionam a gente. Tá certo? Então, por isso que o termo autolesão está sendo preferido, porque amplia as formas e as pessoas que se encaixam nessa categoria, digamos assim, que têm comportamentos que se encaixam nessa categoria, elas podem ter acesso a serviços de saúde em alguns países. Perfeito. E também então, a gente não fica pode... aí a questão da nomenclatura. E um cuidado também que a gente tem que ter é não retratar, né, como é que a pessoa teve a tentativa de suicídio, né, Rafa? Exato, porque tem um efeito de contaminação, né? Porque uma pessoa que pode estar vulnerável já próximo ali com uma ideação muito forte, por exemplo, ao ver um comportamento pode ter um efeito imitativo muito forte. Tá? Então, por isso que a imprensa, inclusive, né, tem diversas recomendações da OMS, da Organização Mundial da Saúde, de como a imprensa deve relatar episódios assim. Porque dependendo da maneira como a imprensa relata esses episódios, de uma forma às vezes glamorizada, dando uma ideia de que foi bom para a pessoa fazer isso, ou algo do tipo, né, romantizando um pouco a questão, isso pode motivar, né, no sentido de contribuir para todo, né, é uma variável que pode ser ali a que desencadeia o comportamento suicida. E o que falar, com quem falar, o que falar,
A gente vê, estava até falando na primeira parte, né, Rafa? A gente vê muito, Uhum, principalmente agora na campanha Setembro Amarelo, pessoas colocando, né, a necessidade de falar sobre. E de fato a gente uhum, precisa falar, só que também tem que ter todos esses cuidados, né? Por isso que é muito importante a gente se atualizar, né? Porque uhum. olha só, né, todos esses dados que o Rafa trouxe, né? A gente acompanhou durante essa campanha toda desse ano, até mesmo os profissionais da saúde utilizando esses termos, né? Então, Uhum. fica aí a importância da gente tomar esses cuidados, né? Joia. Depois, né, eu compartilho na timeline aí o artigo para quem quiser a referência, tá bom? E o que que acontece? Né? Depois a gente coloca no Stories o artigo, para quem quiser ler depois, Boa, tá Rafa. bom? Isso. E então, isso daí que a Fernanda ressaltou é muito importante, né? Porque assim, a campanha do Setembro Amarelo tem um mote que é importante, que é tirar o estigma. No entanto, quando a campanha fala em vamos falar sobre suicídio, é importante falar, muitas vezes não fica claro para as pessoas com quem eu devo falar, o que que eu vou falar, como que eu vou falar, se é que eu devo falar, né? Porque como a gente viu nas orientações aí do grande Tiago Zortea, Tiago, um abraço, viu? Tiago Zortea é um amigo nosso, psicólogo, suicidologista aí de primeira, né? Tá atualizadíssimo no tema e ele escreveu um texto em que a Harmony se baseou para fazer a campanha, né? Ensinando as pessoas o que fazer, né? Quando você está suspeitando que alguma pessoa querida está com risco de comportamento suicida. Né? Então, uma das orientações é a gente mais ouvir do que falar. Né? Então, percebam que falar, né, tem que tomar, inclusive, até muito cuidado, porque dependendo de quem você falar, você vai receber uma baita crítica e juízo. Né? Então, inclusive, uma das questões que a gente vai trabalhando com a pessoa que tem esse risco de suicídio, né, é que ela vai se abrir com uma pessoa que ela tem muito confiança, né? E que ela tem muita receptividade. Porque imagina a pessoa vai lá, né, para falar de um sofrimento imenso que ela está passando, e ela recebe crítica, né? Ela recebe a caixinha de ferramenta, olha, por que você não tentou isso? Poxa, mas isso aí não é nada, você tem de tudo, né? Ou aquelas sugestões como, não, poxa, é só para de pensar negativo, é só pensar positivo. Todas coisas que não contribuem. Opa, a Fernanda caiu. Vocês estão me ouvindo, gente? Só para conferir se tá tudo bem por aqui, para quem está online. Quem estiver me ouvindo, por favor, dê um joinha aqui para eu saber, tá? Que a Fernanda acho que caiu de novo. Valeu, Pedro. Eu vou seguindo, tá bom, gente? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas. Ó, a Fernanda voltou. Estou adicionando ela aqui de novo. Obrigado, gente. Oi, Fê, caiu aí de novo. Oi. Travou e eu preferi sair e entrar de novo. Desculpa. Joia, Se acontecer de novo, eu valeu. saio e entro, tá? Tá bom. Né? Então, eu estava falando o quanto que a campanha deixa de ensinar para as pessoas que elas devem escolher muito bem, inclusive, o ouvinte delas. Que não é para qualquer pessoa que você tem que sair falando do seu sofrimento mais íntimo. Né? Porque algumas pessoas, infelizmente, não têm a sensibilidade suficiente para saber ouvir de uma forma empática, calorosa e validante. Pelo contrário, vai vir com a caixa de soluções. Né? Sinto muito, Jô. A Jô está comentando que uma amiga morreu no dia 24 de dezembro do ano passado. Morreu por suicídio. Tá? Sem nenhum sinal evidente. É muito difícil, Jô, porque é um fenômeno tão complexo, né, e de tantas camadas que
até para profissional da saúde é difícil quando é uma pessoa muito próxima, né, para a gente ver sinais, né? E também por conta justamente disso que a gente está falando agora. Muitas vezes a pessoa está tentando comunicar aquele sofrimento, né, há algum tempo. Não começou agora, já está há algum tempo falando, né, tentando comunicar. Só que aí comunicou para aquelas pessoas invalidantes que a gente fala, que é aquelas que vão sempre criticar, vão sempre tratar como frescura, vão sempre minimizar, trivializar. E qual que é o efeito disso sobre o comportamento da pessoa que vai se comunicar? Ela para e começa a não comentar mais com ninguém. Tudo bem? Então, na hora que a gente vai ver, muitas vezes a gente só vai descobrir quando, infelizmente, ela completou o suicídio, né? Quando morreu por suicídio. Então, é um fenômeno muito complexo. Tudo bem, gente? A Fernanda caiu de novo aqui, ó. O Eno Simone. Tenho curiosidade de saber se esse comportamento pode ser hereditário. Então, Simone, se eu puder te chamar assim. Aí está uma questão muito importante que você trouxe, tá? A Fernanda voltou. Ela está lá na timeline. Depois você pede para eu te autorizar, Fê. Aí eu te adiciono aqui. Então, gente, o que acontece, Simone? É complicado a gente falar que é hereditário, tá? Porque hoje em todas as áreas que estudam o comportamento humano, a gente não concebe mais o comportamento como só hereditário ou só aprendido. Geralmente é um montão de tudo isso, tá bom? Então não dá para dizer que é hereditário. O que a pessoa pode ter de hereditário, por exemplo, é uma sensibilidade maior a estressores. Então, vamos imaginar assim, ó. Digamos que na sua casa aí tem um relógio, daqueles que fazem bastante barulho quando a gente está num silêncio total, né? E que para ele te irritar, ele precisa estar no nível 8 de barulho. Tudo bem? Para algumas pessoas, não. Basta estar no nível 3. E a pessoa tem uma ativação emocional muito mais intensa do que a média das pessoas. Tudo bem? E isso pode ser parcialmente hereditário. Ok? Ah, sim. Porque se repete em pessoas da mesma família. Sim, Simone. Isso acontece, tá? Porque o que acontece? Por conta do efeito de imitação que a gente falou, tá? A pessoa pode aprender que isso é uma estratégia de resolução de problemas, tá? Numa situação de sofrimento muito intenso. Tudo bem? Então, gente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns processos psicológicos que estão envolvidos no comportamento suicida. E para falar disso, né, e a gente vai entender um pouco mais de como é complexo, Simone, né, e a gente não pode falar só de fatores hereditários, tá? Eu quero falar um pouquinho de um modelo, que inclusive é um modelo que o Thiago pesquisa lá na Universidade de Glasgow, né, que é o modelo do Rory O'Connor e colaboradores, que é um modelo chamado de modelo motivacional volicional integrado do comportamento suicida. Tá? Esse modelo, ele tem 3 fases. Tá? A fase que eles chamam de pré-motivacional, a fase que eles chamam de motivacional e a fase volicional. Tudo bem? Então tem esses 3 pedaços aí. A fase pré-motivacional, o que inclui nessa fase do comportamento suicida? Inclui fatores de vulnerabilidade. Né? É um modelo de diátese e estresse. O que quer dizer isso? É um modelo que vai levantar quais fatores que, quando a pessoa passa por eles na vida, digamos assim, esses fatores deixam a pessoa mais vulnerável para que alguns outros fatores vão interagindo e possa chegar no comportamento suicida. Então, essa vulnerabilidade ela pode ser biológica, genética ou comportamental, ou contextual, por exemplo.
comportamental, por exemplo, a pessoa tem pouca habilidade de identificar e descrever suas emoções. A pessoa tem baixa habilidade de resolver problemas. Isso é uma vulnerabilidade comportamental. Uma vulnerabilidade contextual por exemplo, uma vulnerabilidade socioeconômica. Tudo bem? E aí, essa vulnerabilidade ela pode ser ativada ou aumentada na presença de estressores ambientais ou eventos de vida. Tudo bem? Por exemplo, transtorno psiquiátrico, né, apego inseguro, né, repertório comportamental empobrecido. Tudo bem? Né? Então, eventos da vida, mais o ambiente pode aumentar ou diminuir a vulnerabilidade. Por exemplo, eventos na vida, ter passado por abusos, e aí pode ser sexual, violência doméstica, negligência na infância, tudo isso aumenta a sua vulnerabilidade. Tudo bem? Então essa é a primeira fase que a gente chama de pré-motivacional. A fase motivacional, que fica no meio, ela vai falar do quê? É de como a pessoa que tem essa pode ter desenvolvido essa vulnerabilidade, ela começa a formar o que a gente chama de ideação ou intenção suicida. Tudo bem? Como que isso acontece? Então, a pessoa que tem essa vulnerabilidade, quando ela passa por experiências de derrota e humilhação, tá? Experiências de derrota, humilhação, e tem, junto com essas experiências, por exemplo, baixa habilidade de resolver problemas, vieses de memória, a gente já vai falar um pouquinho disso, que são os processos psicológicos, né? Processo ruminativo, tudo isso se junta, né? Aumenta o impacto desses fatores de derrota e desses sentimentos de derrota e humilhação, e a pessoa passa por um outro pedaço dessa fase, que é o que a gente chama de sentimento de aprisionamento, que é quando a pessoa ela não consegue ver saída para aquilo que ela está enfrentando, né? Ela não vê escapatória. Então, quando ela tem esse sentimento, né, de que ela está aprisionada, e aí, junto com isso, vem os outros fatores psicológicos que a gente vai falar também, que é uma desconexão social, se sentir como fardo, e por aí vai, aí a pessoa começa a ter os pensamentos e as intenções suicidas. Tá bom? Então percebam que o comportamento aqui nesse modelo, a gente vai se aproximando de entender quais as variáveis que são importantes da gente observar e que uma interação complexa delas na vida de cada indivíduo é que vai aproximando ele da última fase desse modelo, que é a fase volicional, que vai falar da iniciação do comportamento suicida, né, onde vai chegar o comportamento suicida. Então, na hora que a pessoa tem a ideação suicida e a intenção suicida, e aí vem as variáveis volicionais, o que vai acontecendo? E o que são as variáveis volicionais? Que é o acesso ao meio, exposição ao suicídio. Por exemplo, Simone, na família. Você ter histórico de suicídio na família, quando a pessoa está nesse estágio do comportamento suicida, de ter ideação, pode aumentar a chance dela se engajar num comportamento suicida. Tudo bem? Né? Por exemplo, não ter medo da morte, ter mais tolerância à dor física, tá? Impulsividade, nível alto de impulsividade, também vai trazendo a pessoa para mais perto do comportamento suicida. Tudo bem? Então a gente falou de uma forma rápida sobre esse modelo integrado motivacional volitivo do comportamento suicida. Tá bom? Depois eu vou colocar o artigo também no Stories para que vocês, quem queira saber mais, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho de algumas variáveis aí que são, de alguns fatores, né, psicológicos que são importantes, que são estudados aí, que aumenta o risco da pessoa se engajar num comportamento suicida, tá bom? Claro que não isoladamente, isso é tudo de forma complexa. Por exemplo, o perfeccionismo. Tá? O perfeccionismo ele tem sido associado
com ideação suicida e tentativas de suicídio, tá? E alguns estudos. E um tipo específico de perfeccionismo, que é chamado de perfeccionismo socialmente prescrito. O que quer dizer isso? É um perfeccionismo que faz com que a pessoa ela tenha crenças, né, de que outras pessoas, por exemplo, membros da família, têm expectativas irrealistas sobre ela. Né? Então, ela acredita que as outras pessoas estão sempre com expectativas altas a respeito do desempenho dela. E o que isso vai fazendo? Vai fazendo com que a pessoa vai aumentando os seus pensamentos suicidas, tá? E um efeito desse perfeccionismo socialmente prescrito é que a pessoa vai internalizando esse tipo de perfeccionismo como autocrítica. Né? E isso vai aumentando o sofrimento e vai promovendo um senso de desconexão social, que é um outro outro processo psicológico aí que vai acontecendo, tá bom? Que é o que a gente chama de pertencimento frustrado ou desconexão social mesmo. Tá? Como o Murilo Buzo, que é um outro colega aí meu e do Thiago, gosta de traduzir assim, tá bom? Então percebam que o perfeccionismo aí é algo importante para a gente olhar. Então se você tem uma pessoa na família que tem traços de perfeccionismo muito grande, né, talvez possa ser importante, e está passando por um sofrimento intenso, pode ser importante ficar de olho, tá bom? Alguns outros fatores, por exemplo, inflexibilidade cognitiva. Né? O que quer dizer flexibilidade cognitiva, por exemplo? É a pessoa ficar, de uma certa forma, insensível às mudanças que estão acontecendo na vida dela e agir de acordo com regras ou crenças que ela acredita de como a vida funciona. Então, o que acontece? Ela fica insensível ao contexto que está acontecendo ali imediato, né? E ela não consegue considerar outras formas de avaliar aquela situação. Então, é isso que a gente vai traduzindo como inflexibilidade cognitiva. Tá bom? E isso pode contribuir, por exemplo, para que a pessoa vá se engajando em pensamentos suicidas, tá bom? E vai atrapalhando também na tomada de decisão, tá? Porque ela deixa de considerar outras alternativas que não aquela que fica aqui, rígida. Tudo bem? Um outro fator psicológico importante, né, que acompanha alguns quadros de depressão com bastante frequência, né, é a ruminação. O que é a ruminação? Né? É um pensamento, é um foco do pensamento de ficar revendo eventos passados ou sintomas de sofrimento. Então você fica aqui, ó, ruminando mesmo, igual a vaca que fica lá mascando a grama, né? A gente fica ruminando, né? Situações que já se passaram ou episódios de sofrimento. Tá? Então a ruminação também está associada com o aumento dos pensamentos e tentativas de suicídio. Tudo bem? Um outro processo psicológico que é bastante comum, inclusive, a gente recebe muito na clínica, né? Tem alguns amigos psicólogos e psicólogas aqui presentes hoje, né, que a gente vê muito na clínica, quando a pessoa, por exemplo, tem dificuldade em lidar com as suas emoções ou com pensamentos dolorosos, né? É o que a gente chama de supressão de pensamentos. Então é muito comum que as pessoas se esforcem para suprimir pensamentos dolorosos, né, ou lembranças dolorosas que surgem na mente. E o que acontece? A gente já tem pesquisas assim de muitos anos mostrando que isso produz o que a gente chama de um efeito paradoxal. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que quanto mais a pessoa fica tentando suprimir ou não pensar, é aquele famoso né, não pensar, a pessoa fica se esforçando para não pensar e não lembrar daquilo, tem um efeito rebote depois. Às vezes ela pode até conseguir isso no curto prazo, só que isso aumenta a intensidade e a frequência desses pensamentos dolorosos que a pessoa não quer acessar. Tudo bem? Então,
se a pessoa se engaja com muita frequência na tentativa de suprimir pensamentos, isso pode contribuir também para que as ideações e as tentativas aumentem. Tudo bem? E isso é muito comum, viu, gente, na clínica. E aí uma pergunta que às vezes me faz é assim, mas poxa, Rafa, se eu estiver tendo um pensamento negativo, então eu posso substituir por pensamentos positivos, igual eu já vi um monte de vídeo na internet falando que é só pensar positivo? Não, tá? Porque a tentativa de substituir pensamentos negativos ou dolorosos por pensamentos neutros ou positivos dá no mesmo. É a mesma coisa que você tentar suprimir, tá? Então você vai ter o efeito de rebote depois. Vai aumentar os pensamentos negativos. Tudo bem? Uma coisa que a gente já falou também, né? Que é uma variável importante, é o que a gente fala de pertencimento frustrado, ou como o Murilo gosta de traduzir, como desconexão social. Tá? Então, quando a pessoa tem essa falta de conexão social, né, e essa impressão de que essa conexão é frustrada, isso aumenta a ideação suicida, tá? E a tentativa de suicídio. Tem dados relacionando esses dois. Uma outra também percepção que a pessoa pode desenvolver e que é um fator, um processo psicológico importante que pode contribuir para o comportamento suicida, é a percepção de ser um fardo para os outros. Tá? Então, conforme a pessoa vai desenvolvendo também essa percepção de que ela é um fardo para os outros, isso é um preditor importante de ideação suicida. Tudo bem? Tudo bem até aí, gente? Nossa, é tão estranho ficar aqui sozinho falando. Tá? Mas comentem aí se está tudo bem. Pois é, Simone. O mito que se tem a respeito do suicídio é que ele não acontece com crianças, tá? E acontece sim. Tem dados mostrando que é lógico. Lógico não, desculpa. É claro que numa frequência menor, mas ainda assim acontece. Tudo bem? A Carol está comentando assim. Acredito que a internet também, de certo modo, distorce bastante esse pertencimento social. O que você acha? Uma boa pergunta, hein, Carol? Porque, pensando que a internet muitas vezes faz a gente confundir, né, o pertencimento social como receber likes, talvez confunda sim, né? Confunda sim, porque não vai ter o mesmo impacto. É diferente a gente receber um coraçãozinho e receber um like do que ter uma conversa, uma interação com a pessoa, construir uma história com ela. Tudo bem? Então, acho que sim, Carol. Acho que a internet ela confunde bastante esses pontos, sim. É uma boa hipótese que você levantou. Né? Uma outra coisa, gente, que um outro fator aqui que a gente pode colocar também, falando de comportamento, de repertório, né? Ou seja, habilidades que a pessoa vai desenvolvendo. Ó, a Juliana chegou. Oi, Juliana, tudo bem? Ó, a Jéssica também está por aqui. Bem-vinda, Ju. Né? Por exemplo, baixa habilidade de resolução de problemas e de estratégias de enfrentamento. Tá bom? Então, pessoas que têm baixo repertório de resolução de problemas, elas muitas vezes isso aumenta o risco de um comportamento suicida. Tudo bem? E isso é muito comum na clínica, tá, gente? Não é só criança que tem dificuldade em resolver problema, não. Muito adulto tem também. Tá? Que mais que eu posso mencionar aqui? O sentimento de derrota, né, que a gente já falou, esse é muito importante. Sentimento de derrota e aprisionamento. Tá? Esse é um fator muito importante, né, que é quando a pessoa vê, ela começa a imaginar que não tem saída para aquela circunstância que ela está vivendo. Tudo bem? Então esse também é um fator muito importante que a gente precisa observar. Impulsividade, a Fernanda trouxe aqui, também. Tá? Impulsividade, principalmente na adolescência.
Tá? Olha que pergunta bacana do Pedro. A diferença entre ideação suicida e pensamento suicida. Bom, esses termos são meio... O que a gente vê na literatura é que ideação está ligado, o Pedro, aos pensamentos mesmo, tá? É quando a pessoa começa, né, a ter pensamentos sobre suicídio, tá? Mas aí a ideação, pelo que me parece, ela está mais ligada, de uma forma geral, aos pensamentos mesmo, que podem surgir sobre a própria morte. Tudo bem? Tá? Ideação talvez é o termo mais técnico do que pensamento suicida. Tá? E intenção está na parte quando a pessoa já começa a considerar que a ideia de morrer já não é tão ruim assim. Tudo bem? Ah, um outro fator aqui importante. Ó, a Letícia chegou também. Oi, Letícia, boa noite. Né? O outro fator importante também, que são pessimismo em relação ao futuro. Tá? Então, essa dificuldade que a pessoa vai tendo de ter pensamentos positivos em relação ao futuro, tá? E aqui não é aquela positividade tóxica, igual as pessoas estão falando hoje, né? É ter pensamentos, né, que consideram também os aspectos positivos do futuro. Tudo bem? Então, quando a pessoa tem essa dificuldade também de ajustar os objetivos, né, aos pensamentos sobre o futuro e ter esse leque amplo de avaliar o futuro, não ter só os pensamentos negativos ou o sentimento de desesperança, também aumenta o risco. Tá bom? Olha lá, a Jo fez um comentário interessante aqui. Ó. Infelizmente, o que você fala de pensamentos negativos e positivos. Temos que tomar muito cuidado com os meios profissionais, se achando saber lidar com as emoções, levando as pessoas num caminho pseudo. Né? Exatamente, pseudocientífico, Jô. Exatamente. Tá? A gente vê muito vídeo por aí de profissionais de tratamentos alternativos, né? Falando que é só pensar positivo, para que negativo? É só pensar positivo, isso é um erro assim crasso, tá? Não tem pensamento, gente, é só pensamento. Pensamento não causa nada. Né? O pensamento ele só tem impacto quando a gente começa a considerá-los e a levá-los a sério. Tudo bem? E essa estratégia que o pessoal fica ensinando para a gente de que é só substituir os pensamentos só piora o problema. Aí não tem evidência nenhuma. Além disso, gente, a pessoa que está em sofrimento, ela não vive no vácuo. Né? Como a gente falou, comportamento suicida é produto, né, de uma história biológica, da história de vida da pessoa e do contexto social onde ela vive, sociocultural e econômico onde ela vive. Né? Então, fatores sociais é importante que a gente precisa considerar. Histórico de suicídio na família, tá? Isso aumenta o risco da pessoa se engajar. A pessoa ter sido exposta ao comportamento suicida de um membro da família ou de amigos, também. Ver comportamentos suicidas descritos em filmes, na mídia, na internet, por aí vai, também aumenta a chance. Tudo bem? Então, isso precisa ficar atento. Né? E como a gente falou, eventos negativos na infância, né? Que aumenta a vulnerabilidade. Abusos de todos os tipos, tá? Negligência, e por aí vai, gente. Doença física, um fator de risco para algumas pessoas, tá? Então, é importante olhar para isso também, para a gente considerar. Tá bom? Então, percebam que o comportamento suicida é complexo, gente. Uma outra coisa que a gente vê muito durante a campanha do Setembro Amarelo é assim, a depressão causa comportamento suicida. Né? Isso é um problema. Por quê? Porque os dados mostram que a maioria das pessoas que morrem por suicídio, ou boa parte das pessoas que morrem por suicídio, não tem depressão. E aí, como é que fica? Se a depressão causa o comportamento suicida, por que aquelas
que tiraram a própria vida e não tinham, né, nenhum transtorno mental ou não tinham depressão, morreram por suicídio. Né? Porque a depressão é um fenômeno, né, um transtorno mental que aumenta o risco, mas não é a explicação do fenômeno. Entende? Então, a pessoa ter um transtorno mental não é um fator de risco, isoladamente não é um fator de risco para suicídio. Tudo bem? Tanto é que, para os profissionais de saúde que estão aqui, não basta, né, já tenho pesquisas mostrando que não basta o profissional de saúde mental atuar sobre a depressão e esperar que isso resolva o comportamento suicida. Tudo bem? Então, a pessoa precisa ter, avaliar tanto o quadro, né, ou a questão que o paciente traz, ou o cliente traz, quanto investigar ativamente se tem histórico, ou pensa, ou está correndo risco. Tá? Porque a pessoa que tiver com risco de comportamento suicida precisa de uma intervenção específica para isso. Tá? Não basta a intervenção no transtorno mental que ela tiver, vamos supor, né, que a pessoa tem algum transtorno mental, ansiedade, depressão, seja lá qual for, não basta o tratamento desse transtorno, tudo bem? A pessoa precisa de uma intervenção específica para comportamento suicida. Tá? Fernanda, você está por aí ainda? Não sei como é que está o nosso tempo. Bom, tudo bem, gente? Alguém tem uma pergunta que queira fazer? Oi, tudo bem? Oi, bem-vinda de volta. Que desconforto estar aqui sozinho, viu? Ai, desculpa, Rafa, mas eu prefiro ir porque Fez bem. Não, é que é só estranho mesmo porque eu não tenho essa experiência de ficar sozinho falando no Instagram. Mas eu fiquei aqui o tempo todo, eu só não quis ficar online para não ficar travando, porque minha internet tá sem ouvir a voz de ninguém. Né? Porque quando a gente faz palestra, ainda no Zoom e outras plataformas, a gente ouve, né? As pessoas perguntam, aparece na câmera e tal. Agora aqui, verdade. né? Ó, a Jo fez uma pergunta importante ali. Quais as intervenções hoje para esse comportamento? Perfeito, Jo. Intervenções baseadas em evidência hoje são as terapias cognitivo-comportamentais, tá bom? Ah, mas basta o terapeuta ter formação em terapia cognitivo-comportamental? Não, ele tem que ter treinamento específico para lidar com o comportamento suicida. Tá? Então, tem estratégias da terapia cognitivo-comportamental, modelos de atendimento específicos para comportamento suicida. Tudo bem? Então, é o modelo terapêutico que tem mais evidência, por enquanto. A Jo perguntou aqui, ó, quais as intervenções hoje para esse comportamento? Foi isso que eu acabei de responder. Ah, tá bom, desculpa, eu cheguei agora, né? A Ariane está colocando, o DBT também trabalha. Exatamente, Ariane. A terapia comportamental dialética, ela é um padrão ouro aí para as pessoas que têm comportamentos autolesivos e comportamentos suicidas. Tá bom? É que mais tem evidência hoje para pessoas que têm essa questão. Sim. A Sânia colocou, elas se sentem sozinhas, isoladas, devido aos acontecimentos da vida. Acho que a decepção e as tentativas frustradas também levam ao comportamento suicida. Podem levar. Né? Lembre-se que é sempre muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, tem pessoas, por exemplo, que têm frustrações, mas têm habilidades para ir construindo outras relações, por exemplo. E aí essas frustrações, e para também tolerar o desconforto emocional dessas frustrações. Tudo bem? E aí a pessoa vai construindo e vai conseguindo lidar. Agora, né, percebam que não é uma coisa ou outra, são muitas coisas ao mesmo tempo que a gente precisa olhar. Tá? Então, por que algumas pessoas que passam por frustrações conseguem e outras não? Né? Porque não é só a frustração que
é um fator importante, são outras coisas também. E existem muitos mitos, né, Rafa, sobre o Uhum, suicídio, né? Até escrevi um agora há pouco aqui, que é sobre as pessoas acharem que quem fala que quer morrer, quer chamar atenção, né? E é falso, né? A gente precisa ouvir com uhum, muita atenção. E mais uma vez eu quero convidar vocês para conhecerem o texto que nós publicamos durante toda a campanha de Setembro Amarelo do psicólogo Tiago Zorteia. Na quinta-feira eu vou fazer uma retrospectiva desses textos nos nossos stories, mas lá, inclusive, uma das recomendações é essa, é ouvir com atenção, né? Então, sempre que a gente puder ouvir o outro com muita atenção, empatia, né, a gente consegue detectar, porque muitas vezes quem vai ter a tentativa de morrer por suicídio, ela dá sim alguns sinais, né, Rafa? uhum. Dão alguns Como o sinais, Rafa sim. comentou. Dão alguns sinais de alerta, sim. Né? O que acontece é o que a gente falou, que ainda tem um tabu muito grande, né? E quando a pessoa começa a fazer esses comentários, né? Começa a se abrir para procurar ajuda, porque, gente, vamos pensar. Não sei você, Fernanda, né? Tem outros amigos aqui também, psicólogos. Quantas vezes a gente tem que ensinar paciente adulto a pedir ajuda, que não sabe como pedir ajuda? Parece algo fácil pedir ajuda, né? É um repertório super complexo, gente, pedir ajuda. Porque você se coloca numa posição vulnerável, Uhum. percebe? Você tem que lidar, às vezes, com a vergonha de ir lá e reconhecer que você não está conseguindo sozinho. Fato. E a gente tem uma sociedade que a gente, né? A gente é isolado do mundo e consegue tudo sozinho. Né? É isso que a gente fica ouvindo o tempo inteiro por aí. Né? Você pode, você consegue, você não precisa de ninguém, vai lá, você é sucesso. Percebe? Não é? Então, quanto, Ah, então, quanto, então, quanto a essas crenças que vão sendo disseminadas, né, de que você é um indivíduo, você é livre, você tudo pode, não precisa de ninguém, nem do Estado, de ninguém, tá? Você sobrevive sozinho, você é um átomo social, não precisa de ninguém, né? E aí você se vê numa posição de sofrimento intenso. E aí você precisa reconhecer que você precisa da ajuda do outro, né? Tudo bem? Quem já ouviu algumas coisas assim, né? No Instagram tá lotado dessas coisas. Né? É só se esforçar, lá, a Larissa falou, né? É cheio dessas coisas aqui no Instagram. É só se esforçar, você consegue, não precisa de ninguém não. Né? Entendeu? Você é o átomo social, não se relaciona com nada. Né? Então, essas crenças todas vão alimentando uma ideia para algumas pessoas de que ela consegue tudo sozinho. E muitas pessoas passam a acreditar nisso. Por mais que isso não aconteça de fato na realidade, né? Porque ela tem uma mãe, tem um amigo que dá um apoio, tem um colega, tudo bem? Tem toda uma estrutura social que dá apoio para ela conseguir fazer as coisas, né? E aí no momento que ela se vê, nossa, estou passando por um sofrimento, preciso pedir ajuda. Como é que eu faço isso? Né? Eu sempre achei que eu conseguia tudo sozinho, não é verdade? Então, é difícil, gente, a gente aceitar que a gente precisa de ajuda e que a gente não está sozinho. Tá? Então, é um repertório complexo. Inclusive, adultos na clínica, a gente tem que trabalhar essa questão de que ela pode pedir ajuda e que tudo bem. Ela não é uma pessoa melhor ou pior por isso. É só um ser humano como qualquer outro, que não é capaz de tudo e que no momento que está passando, seja lá qual for, pode precisar de ajuda e de cuidado. Né? E aí, quando a pessoa vai lá, muitas vezes, quando ela consegue, exatamente, egleir. E se ela não consegue, ela se culpa, exatamente. Exatamente. Né? Imagina, nossa, eu não consigo pedir, né? E aí acha que o problema é com ela. Tudo bem? E também a gente tem um ambiente que vai ensinando as pessoas que quando ela vai compartilhar coisas assim, ela é recebida com crítica, né, com dicas do que fazer, sendo que naquele momento ela não quer isso. Ela só quer ser ouvida, ela quer conexão social, gente. Né? Então,
é complicado, né? Complicado. E outra coisa também, né? Eu sou muito crítico dessa questão de... As pessoas falam assim, a Fernanda voltou, né? Então, tem uma coisa também que eu critico muito, quem me conhece já sabe, né? Que é aquele discurso assim, fez isso só para chamar atenção. Fez isso só para chamar atenção. Né? Adulto, criança e tal. Eu falo assim, gente, não sei se vocês, né, estudaram biologia, assim, no comecinho, né? Não precisa nem estudar, né? É só saber como é que o ser humano nasce. Gente, a gente nasce bebezinho, certo? Um dos animais mais indefesos do planeta. É o ser humano que demora uns 20 anos para ter as habilidades mínimas aí para viver numa sociedade complexa como a nossa. Tudo bem? Qual que é o modo de comunicação do bebê? É o choro, certo? Básico aí, choro. Se o outro, né, se a cuidadora ou o cuidador não der atenção, o bebê morre, gente. Então percebam que a atenção para a nossa espécie está ligada à sobrevivência. Ao ponto de que algumas pessoas nutrem um relacionamento e produz um tipo de relacionamento sofrido, violento, horroroso, né? E que às vezes se mantém por muitos anos, porque junto com todo aquele horror vem um pouco de atenção, né? Então a atenção para a nossa espécie está ligada à sobrevivência, não é qualquer coisinha. Né? Então quando as pessoas falam, só quer atenção num tom pejorativo, né, muitas vezes se esquecem desse ponto, né? De que a atenção para a nossa espécie está ligada à sobrevivência. Então é muito importante para a gente ser reconhecido pelo outro como uma pessoa importante, que vale a pena. Tá? E às vezes, né, as pessoas pagam um preço alto por isso. Por exemplo, ter um relacionamento violento. Tá? E que talvez parte disso se deva a uma história em que ela foi aprendendo a associar a atenção com a violência. Né? Ver a atenção vir a naturalizar, né, a atenção acompanhada da violência. Tudo bem? Então, a atenção para a nossa espécie é sobrevivência, gente, não é frescura. Essa é é o meu olhar sobre essa coisa da atenção. Tá? Que dá, eu sinto muita raiva quando alguém fala isso. Atenção, como se fosse um negócio assim bobo, né? Olha lá, a Fernanda caiu de novo e ela está ajudando a gente aqui. Ela comentou assim, ó, precisamos de ajuda do psico e de um psiquiatra, exatamente. É muito importante quando a pessoa está passando por um episódio de sofrimento intenso, que ela busque ajuda especializada. Não é a terapia alternativa, gente. Lamento quem gosta, tá bom? Terapias alternativas já tem pesquisa mostrando que aumenta o risco da pessoa desenvolver doenças gravíssimas quando, né, outras doenças e aumenta o risco da pessoa abandonar o tratamento que é realmente efetivo, a ajuda que é realmente efetiva quando ela busca a terapia alternativa, tá bom? Não é coach também, coach não trabalha com essas coisas, tá bom? Então é psicólogo, psicóloga e médico, médica, psiquiatra. Esses são os profissionais capacitados, treinados para poder te ajudar. Tudo bem? Então, se você conhecer alguém que esteja passando por isso, veja direitinho lá no post como que você pode chegar para começar uma conversa com essa pessoa, para ajudá-la a buscar ajuda. Porque lembre-se, buscar ajuda não é um comportamento simples, fácil. Pode ser fácil para mim, pode ser fácil para Fernanda, para Jo, para Carol, para Larissa, para Maria, para o João. Talvez para aquela pessoa que está sofrendo, não. Bom, então ela precisa de ajuda para buscar ajuda. Fernanda vai voltar aqui para ajudar a gente a encerrar que o nosso tempo já voou. E é isso, gente. Só para lembrar, né, como a Fernanda bem escreveu ali, quem tiver passando por um sofrimento intenso e esse tema do comportamento suicida, por acaso, te deixar mais sensível, então lembre-se que tem o número do CVV, Centro de Valorização da Vida, 188 no Brasil inteiro, tá bom? Você pode ligar lá e buscar por um apoio emocional. Tá bom? Que mais? Agora é esperar a Fernanda para dar tchau, né? Que o nosso tempo já voou.
Oi. Oi. Aham. É, eu cheguei só para falar tchau, né? Eu falei oi. Tchau. É. Eu não sei por Te- quê, gente. Temos mais quanto tempo aí, pelo Eu acho relógio? que quase nada, Rafa. Como caiu e voltou, aí Ah, eu sim, perdi um mas pouco a noção, mas entendi. já são 10h25, então eu imagino Vixe, que já já passou deve estar. bastante. É, já tá tarde pra galera também, Sim, tá bom? sim. Eu preciso atender ainda, gente. Tem um paciente me esperando ainda. Nossa, Rafa, é É, verdade. Gente, olha, muito obrigada por vocês terem acompanhado. Obrigada também por vocês terem visto aí que a internet caiu e a gente voltou e vocês voltaram para assistir. Muito obrigada. Depois o Rafa falou que vai tentar juntar as duas partes. De qualquer maneira, o Rafa vai salvar essa segunda parte lá no feed da Harmony. E lembrando que quinta-feira eu vou falar mais sobre o tema através dos stories, recapitulando todos os stories que nós fizemos ao longo da campanha, tá bom? Boa noite para vocês também. Que bom que vocês gostaram. Que bom que o Rafa pôde estar aqui com a gente. Como eu disse, a primeira parte ele está muito atualizado sobre o tema e eu tenho certeza que contribuiu demais para a gente, para os profissionais da saúde, também para quem não é, porque a gente nunca sabe quando a gente pode estar aí ao lado de pessoas em sofrimento e com essas ideações suicidas, né? Parabéns, Rafa. Obrigada mais uma vez, viu? valeu, Fê. Obrigado, gente. Foi ótimo Que estar bom aqui que com vocês gostaram. vocês. Valeu, Jéssica, Jô, Ilê, Muito obrigada. Késia. Obrigado mesmo, viu? Mari, Personal Moreira, Renatão, quem mais? Pedro. Valeu, Pedrão. Carols, A Jo, Caróis, né? Tem várias Caróis aqui. Carolas. Valeu, gente. obrigada. Muitas pessoas queridas aqui. É. Obrigada. Obrigada, Beijo Rafa. para vocês. Tchau. Tchau.